Continuando então a nossa disciplina de Morfologia e Taxonomia de Espermatófitas, seguimos na unidade 1, que trata da conquista do ambiente terrestre pelas plantas, e falaremos agora sobre a origem e evolução dos órgãos vegetativos. Nós vimos na aula anterior que o grupo das embriófitas, ele inclui as briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas, e hoje, muito embora nós ainda não falemos sobre as características de cada um desses grupos, a gente vai falar sobre como a conquista do ambiente terrestre implicou em mudanças na morfologia. Então, aquele cenário que nós falamos na primeira aula sobre os organismos fotossintetizantes terem saído do ambiente aquático e gradativamente terem tido a capacidade de colonizar o ambiente terrestre, implicou em muitas mudanças na forma do corpo desses organismos. Então, essas plantas, muito embora tenham muitas diferenças entre si, as quais a gente vai explorar na aula seguinte, elas também têm muitas semelhanças que estão relacionadas principalmente a essa grande habilidade que foi colonizar o ambiente terrestre. Para entender quais foram essas mudanças, é principalmente importante que a gente entenda quais foram os fatores seletivos que pressionaram, quais foram as pressões evolutivas que direcionaram essas mudanças. Então, vamos fazer uma comparação a respeito do ambiente. As diferenças substanciais que existem quando a gente compara ambiente aquático com ambiente terrestre. Enquanto no ambiente aquático a gente tem altíssima, completa disponibilidade de água, no ambiente terrestre essa disponibilidade ela é mais restrita. Então, organismos que estão com alta disponibilidade de água, eles têm um menor risco de desidratação. Muito embora isso daqui não seja um grande problema para quem está no ambiente aquático, no ambiente terrestre, variações, por exemplo, como a de temperatura, a intensidade luminosa maior e a ação de ventos, implica no maior risco de desidratação. Aqui no ambiente aquático, enquanto a gente tem oxigênio e nutrientes dissolvidos na água, então os organismos eles estão literalmente nadando no que eles vão comer, porque eles têm essa disponibilidade toda no entorno deles. Aqui no ambiente terrestre, os nutrientes para essas plantas, para esses organismos fotossintetizantes, eles estão no solo e em profundidades muitas vezes maiores. Eles precisam ser adquiridos por um sistema de tecidos e órgãos que vai buscar isso lá no fundo. Como eu falei, a intensidade luminosa e a ação de ventos ela é muito maior no ambiente terrestre, enquanto no ambiente aquático a temperatura é mais estável e a luminosidade está concentrada na superfície. Vejam como o fato desses organismos estarem submersos ou, em grande parte, no ambiente aquático, implica numa maior estabilidade. Então, os fatores ambientais que definem a forma do corpo de alguém que vive na água são muito diferentes dos fatores ambientais que definem o corpo, em estrutura e em funcionamento de um organismo que está no ambiente terrestre. Isso vai implicar, claro, na reprodução, porque se eu tenho um ambiente aquático, isso me permite que os gametas sejam flagelados. Eles têm estruturas que permitem seu deslocamento em meio aquoso. Enquanto no ambiente terrestre, a reprodução ela vai ser bem sucedida quanto menos dependente da água ela for, já que a disponibilidade de água é o principal fator que restringe a ocorrência de gametas flagelados aqui. Existe muito menos água disponível e isso, claro, vai afetar nas estratégias de reprodução que esses organismos têm. Então, compreender a diferença entre água e terra em termos de ambiente é fundamental para a gente compreender como que essas plantas foram gradativamente expressando características de adaptação a um ambiente em que a água é pouco disponível. Como é que essa conquista se deu inicialmente? As principais modificações estão relacionadas à especialização de um sistema chamado de absortivo fixador. Então, eu preciso, enquanto planta que está colonizando o ambiente terrestre, ter um sistema que me fixe ao substrato e que me permita tirar dele nutrientes. Então, absortivo está relacionado à absorção e fixador é o que vai me ancorar
né, o que vai ancorar essa planta no substrato. Esses organismos eles eram dicotomicamente ramificados. A dicotomia é esse caminho em que a gente tem aqui um ramo que se divide em dois e progressivamente cada um deles também vai se dividindo em dois. A essas estruturas a gente dá o nome de teloma. Isso foi dando origem gradativamente ao que hoje a gente chama de parte aérea, que é o que está acima da linha do solo, enquanto as partes mais subterrâneas ou próximas do substrato, esse substrato ele era caracteristicamente muito encharcado. As primeiras plantas terrestres, elas não foram aquelas que foram direto para a terra, elas ficaram naquele ambiente lamacento, das margens, né? Muito brejoso. E aí, não por isso, elas deixaram de ter um sistema de fixação. Então, nessa parte que está mais voltada para o substrato, a gente observa, isso aqui está tudo registrado em estruturas fósseis, os rizóides e os rizóforos, que foram gradativamente estruturas se tornando mais complexas e especializadas nessa função de fixar e absorver. Então, uma das principais pressões evolutivas nesse início da conquista do ambiente terrestre foi adquirir um sistema que permitisse sua fixação ao substrato. Essa planta agora ela já não fica mais ao sabor da maré, ela já não fica mais solta na coluna d'água, ela precisa estar fixa, porque além dela conseguir fixar-se e conseguir absorver o que está presente ali, ela vai conseguir também explorar melhor à medida que esse sistema subterrâneo vai crescendo e se aprofundando nesse substrato. Ao longo do tempo, se a gente pegar a foto de uma planta atual, né, de uma planta vivente, eu estava até então falando de fósseis, a gente está vendo aqui que existe um eixo numa planta que define o crescimento em dois sentidos, no sentido vertical, né, fora da terra, e no sentido vertical, se aprofundando na terra. A parte aérea, que é o que a gente chama, o nome que a gente dá para o que está acima da linha do solo, ela vai elevando esse corpo da planta em direção ao ar e à luz. Ela vai sustentar, dar suporte para estruturas reprodutivas e vegetativas relacionadas aí à fotossíntese, né, a captação de luz, e tem um geotropismo negativo, significa que ela cresce na direção contrária à Terra, enquanto o extremo oposto está relacionado à função de fixação, vai crescer na busca por água e sais e ter um geotropismo positivo, vai crescer em direção à Terra, né? Tropismo significa afinidade, então a afinidade pela terra, pela gel, é positiva. Então a planta ela nada mais é do que esse eixo que eleva partes em direção à luz e partes em direção ao substrato. Aí a gente pode pensar nas plantas que são cipós, nas plantas que são aquáticas, nas plantas que são cactos, que não têm sequer folhas. Aqui a gente está falando de uma estrutura geral. E todas as outras que eu mencionei agora como exemplo, elas são especializações muito definidas para ambientes muito específicos e que não fogem a essa regra, elas só têm adaptações muito peculiares em resposta ao ambiente onde elas estão. Um cacto, por exemplo, ele não tem folhas porque num ambiente árido, desértico, onde ele é adaptado a viver, não existe a demanda por um tecido fotossintético amplo. Existiu muito mais a necessidade de evitar a perda de água. E aí, nesse caso, quem assumiu a função da fotossíntese foi o caule. As folhas se reduziram a espinhos justamente porque era importante evitar a perda de água. Então, essas especializações a gente vai ver nas aulas seguintes, mas por hora a gente precisa entender que a planta ela é esse eixo que cresce nessas duas direções. Uma parte desse eixo voltada para a fixação e para a absorção de nutrientes do substrato, geralmente solo, e a outra elevando esses tecidos que são responsáveis por captar a luz e realizar a fotossíntese. Dentro da água, o organismo ele tem uma estrutura que permite que ele exerça essas funções sem nenhum problema, né? Então, vejam, no ambiente aquático, a própria coluna d'água, ela dispõe o corpo dessa planta, seja ela uma alga, seja ela uma planta, né? Esse organismo fotossintetizante, ele vai se encontrar disposto de acordo com o movimento que a coluna d'água faz. Então, não preciso aqui ter um sistema, um tecido de sustentação, porque o próprio movimento da água dá essa sustentação para essa planta ou para esse organismo, né, fotossintético, seja uma alga, por exemplo. Como que seria na Terra?
Se eu pegar, gente, uma alga, por exemplo, um kelps, que é uma alga parda, que tem aí 50, muitas vezes 60 metros de comprimento, uma mesma alga, dentro da água, ela tem essa configuração de se manter quase que na vertical, né? Ela se mantém ereta porque a coluna d'água dá para ela essa conformação. Porém, se eu retiro esse kelps da água, fora da água ele é um amontoado de tecido fotossintético. E tecido fotossintético amontoado não é eficiente, porque quanto mais quanto mais luz ele interceptar, mais ele vai ter condição de ser produtivo, de fazer fotossíntese. Se ele está todo embolado fora da água, ele não vai exercer essa função com eficiência. Por isso, no ambiente terrestre, é muito importante que a gente pense na presença de uma estrutura que vai manter esse corpo ereto o suficiente para interceptar toda a luz que for possível. Se a gente pensa numa sequoia aí com seus 80, 100, 120 metros de altura, o que permite que aquela folha lá do final, aquela que está mais exposta à luz, se mantenha nessa posição, se mantenha nessa condição? É o equivalente, se nós fizermos uma analogia, ao que a gente observa num prédio. Existe uma estrutura que vai dar para ele a sustentação para se manter de pé. E se eu quero colocar aqui mais um andar, e mais um andar, e mais um andar, eu vou precisando reforçar essa estrutura para garantir que toda ela se mantenha íntegra, tal qual eu desejo que ela seja. Nas plantas, o que dá para ela essa configuração, essa possibilidade de se sustentar, é a presença de lignina, que é um polímero que está presente na parede celular de várias células, né, de tecidos específicos dentro da planta, que dão dureza, que dão sustentação. Então, uma célula que tem parede impregnada com lignina, ela tem muito mais resistência e ela tolera, ela admite esse empilhamento, esse crescimento em altura que vai permitir a elevação desses órgãos fotossintéticos. Diferente de uma célula que não tem lignina e que vai ser muito mais frágil, maleável, né? E por isso ela se achata com muita facilidade e não é ela que contribui para essa sustentação, e sim a lignina. A partir do momento que a lignina surgiu na história evolutiva, esse polímero, né, que é um agregado de várias moléculas, passou a existir, essa via de síntese passou a acontecer, aí as plantas puderam, então, gradativamente aumentar de tamanho. Então, vejam, esse mesmo eixo que é uma planta, né, que cresce para cima e cresce para baixo, ele é integrado. Existe uma integração entre a água e os sais minerais que são captados pelo sistema subterrâneo e que vai ser enviado para a parte aérea, onde, pela presença de gás carbônico e luz, vai ocorrer a fotossíntese, que vai gerar produtos que são o sustento da planta. A glicose, ela é produto da fotossíntese pela combinação da maquinaria que a planta tem, nas moléculas, nas enzimas todas, todo o aparato que a planta tem para realizar a fotossíntese, permite que a glicose seja produzida a partir de água, sais minerais, gás carbônico e tudo isso na presença de luz. Quem faz a integração entre esses dois componentes da planta é o tecido condutor, é a presença de xilema e floema. Então, se agora eu tenho no ambiente terrestre uma estrutura de uma planta, de um organismo, que precisa, tanto quanto possível, se manter na vertical, elevando esse tecido fotossintético, expondo ele à luz, na mesma medida em que precisa captar o que está lá no sistema subterrâneo e levar para a parte aérea, eu preciso de um tecido que vascularize. Então, vamos pensar no nosso corpo, no corpo humano. A gente também é vascularizado, a gente tem nossas veias, nossas artérias, e é por elas que o sangue flui, veiculando, transportando tudo que é preciso transportar. Tanto o oxigênio, quanto a glicose, quanto as excretas, tudo isso é o sangue que faz com que circule pelo nosso corpo. Na planta, os tecidos que realizam isso são o xilema e o floema, cada um deles com as suas especializações, o xilema voltado para o transporte da seiva bruta, que é a seiva formada por água e sais, e o floema formado pela água com os fotoassimilados, né, os produtos da glicose, da fotossíntese, perdão, entre eles a glicose. Então, a gente tem uma integração. Esse corpo agora que pode crescer mais, porque ele tem a capacidade de se sustentar melhor, mantém a necessidade de ser integrado. E quem faz isso são os tecidos condutores.
Então vejam que na medida em que uma pressão evolutiva acontece, ela vai moldando o corpo do organismo como um todo. Precisava da lignina, a lignina é importante no sentido de dar sustentação. Mas se a sustentação permite um maior crescimento, eu preciso continuar integrando as partes desse organismo, ainda que ele tenha 100 metros de altura. A folha que está lá na extremidade do ramo, ela em algum grau está conectada com a extremidade da raiz no oposto dessa planta, lá na extremidade oposta. Então, quem faz essa integração são os tecidos condutores. Voltando lá para a nossa paisagem do Devoniano, né, mais ou menos 400 milhões de anos atrás, e voltando a falar da nossa Cooksonia, que é a mais antiga planta vascular conhecida, a gente vai entender um pouquinho melhor. Se eu tenho então aqui uma plantinha muito pequenininha que surgiu e gradativamente ela vai tendo a possibilidade de crescer e alcançar tamanhos maiores, isso vai gerar para ela a demanda de tecido de sustentação e tecido de condução, justamente no sentido de permitir que ela tenha um tamanho maior e que todas as partes dela, ainda que esse tamanho seja maior, possam se manter integradas, certo? Mas tem uma outra coisa, Agora esse tecido fotossintético, que antes lá na água estava completamente protegido da dissecação, está exposto à luz, ao calor, ao vento. Então surgiu também a necessidade de haver uma deposição de uma substância, de uma estrutura que gerasse impermeabilização, que evitasse que esses tecidos perdessem água. O nome dessa estrutura é a cutícula. É um conjunto de substâncias que se deposita sobre as células da epiderme e geram uma camada hidrofóbica, que repele a água no sentido de aqui o que está dentro não vai sair. Também o que está fora não vai ser absorvido, mas para isso a planta tem o sistema radicular, que é especializado na absorção. Então não é pelas folhas que a água vai entrar. Aqui, na verdade, existe a importância de evitar que a água saia, e quem contribui para isso acontecer é a cutícula, que gera esta impermeabilização, importante para um organismo que está exposto ao vento, ao calor e à luminosidade. São fatores que prejudicariam a planta no ambiente terrestre caso ela ficasse vulnerável à perda de água. A gente também vai observar nas plantas estômatos, ou naquelas plantas mais primitivas, mais basais, a gente vai observar os poros, que via de regra, né, a priori, são estruturas muito semelhantes. São aberturas que existem na epiderme que vão permitir, pela alternância entre abrir e fechar, a entrada e a saída de gás carbônico e vapor de água. Então, aqui numa imagenzinha um pouquinho acelerada, a gente percebe que ele se abre e ele se fecha. Por que não ficar aberto o tempo inteiro, já que é importante entrar gás carbônico, que é fundamental para a ocorrência da fotossíntese? Porque quando o estômago está aberto, quando esse poro está aberto, inevitavelmente também, na medida em que entra gás carbônico, vai sair água. E a água é um recurso muito limitante para quem vive no ambiente terrestre. Por isso, precisa de uma regulação, de um controle, que vai definir o momento de haver a troca gasosa, que é a entrada do gás carbônico para a fotossíntese, e a perda de água também. Então, isso daqui é uma regulação que a planta tem para viabilizar essas duas coisas, tá? Para viabilizar a assimilação de carbono com a mínima perda de água possível. E a gente tem também um requerimento energético, né? Principalmente para sustentar essa estrutura tão maior agora, que é possibilitada pela presença de lignina, pela presença de tecidos vasculares. Então, que partes da planta estão relacionadas à interceptação da luz? As folhas, prioritariamente as folhas. Eu já mencionei aqui que a gente tem adaptações, por exemplo, as do cacto, em que o caule é que realiza isso, mas continua sendo uma estrutura ampla, laminar, exposta, tal qual é o que a gente observa numa placa, né, fotovoltaica. A gente não tem uma geração de energia solar a partir de algo que não seja uma placa, porque a intenção aqui é que a gente tenha uma maior superfície e volume possível. E isso a gente consegue numa estrutura que seja achatada. A luz, ela tem maior chance de ser interceptada se eu tenho um anteparo maior voltado para ela,
Por isso, a gente já tem aqui uma concepção bem adiantada sobre o que é, qual é a importância das folhas serem órgãos laminares, serem órgãos achatados. Mas se a gente voltar lá sobre, né, no início da conquista do ambiente terrestre, eu expliquei para vocês sobre a ramificação dicotômica, né? Esse primeiro eixo que as plantas mais primitivas tinham, né, que era somente o que elas tinham, ele sofria essa ramificação dicotômica e o que se acredita que resultou no desenvolvimento do caule e das folhas foi um processo de sobrecrescimento e achatamento. Então vamos pensar, o caule ele é um órgão cilíndrico, ele é comprido e ele tem, se eu fizer uma secção transversal nele, eu vou observar que ele é circular. Então isso caracteriza como um órgão cilíndrico. Na medida em que esses ramos terminais passaram por sobrecrescimento e em algum grau sofreram também redução, no caso daquelas plantas que não têm folhas tão ramificadas como eu vou falar adiante, a gente vai observar o seguinte: dois tipos de folhas, dois grandes grupos de folhas existem. Existem os microfilos, que acredita-se terem se transformado durante a evolução a partir da projeção, o que está mais escurinho aqui no meio é o sistema vascular, então isso daqui é uma estrutura caulinar, é cilíndrica, e dentro dela a gente tem um sistema vascular. Então, projeções laterais foram surgindo e elas foram progressivamente sendo preenchidas por este sistema vascular. É o que a gente observa nas licófitas, por exemplo, no licopódium, em que eu tenho somente uma nervura em cada uma das folhinhas que estão observadas aqui. As licófitas elas são um grupo de plantas que estão inclusas no que antes se chamava de pteridófitas, tá? É um grupo muito semelhante, aí, muito aparentado com as samambaias, mas a gente não agrega mais como pteridófitas porque, como vocês já viram na sistemática filogenética, é um grupo parafilético, se a gente considerar todas elas juntas. Então, não é mais um grupo natural, não é mais considerado um grupo verdadeiro. Lembrando que a gente considera verdadeiros que são clados, os que são monofiléticos. Licófitas e monilófitas não são mais o que a gente chamava de pteridófitas. Eu precisaria incluir algo mais para que isso se tornasse um grupo monofilético. Nós não vamos entrar nesse detalhamento aqui, mas é importante que vocês saibam que é um dos tipos de folha que existem nesse grupo específico de plantas que são as licófitas. Os microfilos, eles recebem esse nome justamente porque eles são micro, eles são pequenos. Mas a gente tem um segundo tipo de folhas, que são os megafilos, vocês também podem ver pelo nome de micrófilos e megáfilos, que aí resultaram em estruturas laminares maiores, tá? Então, aquela ramificação já dicotômica, coisa que nos microfilos não existe, ela foi, com o passar do tempo, passando por um processo de aplanamento, de planificação e coalescimento, que é a junção de estruturas próximas. O que vocês podem observar aqui? Aqui a gente percebe que o que antes eram ramos de menor calibre se tornaram na estrutura da lâmina foliar a nervura. Então, eu tenho aqui, ó, nas nervuras de cada folha, cada nervura seria o equivalente a um raminho. Isso daqui acontece ao longo do desenvolvimento de uma planta, gente. Se eu colocar uma semente para germinar e for observando ela ao longo do tempo, eu vou perceber essa fusão? Não. Isso aqui aconteceu ao longo do tempo evolutivo. Então, gerações e gerações e gerações subsequentes, elas foram acumulando esses tipos de mudança que resultam no que hoje a gente consegue observar no tempo ecológico, que é a partir do momento que a semente germina e as primeiras folhinhas aparecem, elas já aparecem quando são plantas de megáfilos, né, que são as que têm sementes, elas vão aparecer já dessa maneira. Então, tem duas observações distintas aí, o tempo evolutivo e o tempo ecológico. E aí resulta, né, os megáfilos são, por exemplo, as folhas que a gente observa no angiosperma, que tem a nervura toda reticulada. Essa nervura reticulada, ela é então resultante dessa planificação seguida de coalescimento. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui. Lá no microfilo, a gente viu que uma projeção lateral da estrutura caulinar, ela resultou numa folha que é uninérvia, tem somente uma nervura. Enquanto nos megafilos, a gente vê um aplanamento ou uma planificação desses ramos laterais, né? Houve uma projeção
que vai seguindo em ordens menores de tamanho, então tem menores calibres aqui. Isso foi sendo achatado por pressão evolutiva e um coalescimento aconteceu e formou o que hoje a gente reconhece como uma folha, chamada tecnicamente de megafilo, certo? Resultando então do quê? De uma projeção que se planificou e coalesceu, se fundiu junto aos próximos. Isso resultou numa das coisas que a gente observa com maior clareza no mundo vegetal, que é a diversidade da estrutura foliar. A gente tem uma distinção bastante clara entre vários tipos de folha que são resultantes, historicamente, evolutivamente falando, de um processo de diferenciação de um megafilo. Então, a gente vai ver lá adiante, quando a gente for falar da morfologia da folha, que existem folhas pinnadas, reticuladas, paralelinéveas, palmatinéveas e assim por diante. Esse padrão diferente da distribuição das nervuras na lâmina foliar é uma das expressões do desenvolvimento do megafilo. Então, houve nessas espécies que têm folhas diferentes, diferentes processos de coalescimento desses ramos laterais que resultaram, então, nessa grande diversidade morfológica que a gente tem observando os megafilos, tá bom? A gente vai explorar isso aqui com um pouquinho mais de detalhe lá quando a gente for falar dos tipos de folha. Mas eu já adianto para vocês já ficam sabendo a partir de agora que a gente está falando aqui de megafilos. Todas essas folhas têm mais do que uma nervura, elas são mais amplas, têm uma lâmina mais estendida, ok? Para concluir, então, falando sobre as pressões evolutivas que o ambiente imprimiu sobre esses organismos na medida em que eles saíram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, a gente vai chamar atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, foi possível ocupar o ambiente terrestre porque a sustentação passou a ser viável a partir do surgimento da lignina, que é aquele polímero, aquela substância que vai sendo impregnada na parede de algumas células e que dá para ela maior condição de sustentar essa estrutura na posição ereta e na posição que permite um acúmulo de tamanho na vertical, então o porte é aumentado. Isso também foi possível pela presença de um sistema de condução que integra o que está mais distante, né, nas extremidades aqui do sistema radicular e parte aérea, e vasculariza todo o corpo dessa planta. Estruturas que protegem, como a cutícula, né? A cutina é um dos componentes da cutícula, e estômatos que permitem a troca gasosa também favoreceram e muito a conquista do ambiente terrestre, porque viabilizam a regulação da perda de água e impermeabilizam esse tecido, protegendo contra a luz excessiva, contra o vento, contra o calor excessivo. E se a gente entrar num ponto de vista aqui reprodutivo, a gente também vai falar mais adiante sobre a importância da semente na conquista do ambiente terrestre. A semente é uma estrutura que guarda o embrião, protege ele até o momento em que seja favorável à germinação. Isso significa passar por ambientes muito secos, muito quentes, susceptíveis à predação. Então, todo esse conjunto de características foi, sem nenhuma dúvida, extremamente determinante para que os organismos que fazem fotossíntese, que antes estavam restritos somente ao ambiente aquático, passassem a ocupar um ambiente terrestre. Como eu falei, isso foi gradativo, a gente não observou de repente um organismo que já tem essa capacidade lá no meio bem distante da água. Isso foi passando pelas margens, pelos terrenos brejosos, até que se chegou, por exemplo, ao extremo de se ter uma planta que sobrevive no ambiente desértico, tá? Lembre-se sempre do tempo evolutivo. A evolução, ela é a expressão de mudanças acumuladas ao longo de muitas e muitas e muitas gerações. A gente não observa isso hoje no tempo ecológico, que é o tempo de vida de um organismo. A gente observa isso em diferentes grupos de plantas que mantiveram características na medida em que o tempo evolutivo foi passando. Então, se eu pegar um musgo e comparar com um pé de manga, por exemplo, eu vou perceber muitas diferenças. Os musgos são plantas mais antigas, mais basais, foram as primeiras que saíram aqui desse ambiente e ficaram restritas à água. As outras, o pé de manga, por exemplo, que é uma angiosperma, já teve ao longo do tempo a condição de desenvolver outras estruturas que permitiram que ela chegasse mais longe do que a margem da água, certo? A gente vai continuar a nossa aula na terceira e última parte,
falando então sobre esses diferentes grupos de plantas, caracterizando cada um deles. Até lá!